Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos Augusto, vosso colega aí do mestrado, participo aí da disciplina do professor Rubião. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre inteligência coletiva, que faz parte do meu trabalho para a conclusão da disciplina dele. Vou falar brevemente sobre dois autores. Um é o Pierre Levy, né, que é um professor da Tunísia, que começou com essa, começou não, né, é um dos escritores dessa tese, né, da construção do pensamento, da inteligência coletiva, e posteriormente um professor de Harvard, que é o Cass Sunstein, não sei como é que se diz. Eu vou passar aqui a expor. Eu fiz um roteiro só para me situar e vou falar então um pouquinho dessa inteligência coletiva, passando inicialmente sobre as considerações do professor Pierre Levy. Ele fala que a inteligência coletiva é um conceito de uma inteligência compartilhada. As pessoas elas, elas se unem, elas demonstram a sua inteligência pela vivência, elas adquirem inteligência durante a vida, e essa inteligência compartilhada seria justamente essa formação de um conjunto de ideias, a colaboração de muitos indivíduos compartilhando de suas diversidades. E que a inteligência ela está por toda parte, ela está distribuída por toda a humanidade. O professor Pierre diz que ninguém sabe tudo, porém todos sabem alguma coisa. Então, o objetivo da inteligência coletiva é justamente isso, é o reconhecimento e o enriquecimento mútuo das pessoas. É a definição que envolve o processo como formação de consenso ou tomada de decisões, por exemplo. O Pierre Levy diz que diferentes ações, desde um partido político, com a coletividade das suas ideias, ou um verbete do Wikipedia, por exemplo, que é editado pela coletividade. Quem tiver interesse pode editar um artigo do Wikipedia. São formas de inteligência coletiva, e que muitas vezes essa inteligência ela é desvalorizada pela humanidade. A humanidade ela se foca em outras situações e elas deixam escapar, deixa desenvolver, deixa de empregar essa inteligência coletiva de forma que realmente seja eficiente, para a formação da democracia. Então, o Pierre Levy, aqui eu vou trazer um pouquinho das palavras dele, ele fala que uma inteligência incessantemente valorizada. A inteligência é distribuída por toda a parte, ela é um fato, mas deve-se agora passar desse fato ao projeto. Pois essa inteligência, tantas vezes desprezada, ignorada, inutilizada, humilhada, justamente por isso não é valorizada. Numa época em que as pessoas se ocupam cada vez mais em evitar desperdício econômico ou ecológico, por exemplo, parece que se dissipa alegremente o recurso mais precioso, a inteligência. Quando a gente recusa a desenvolver e a empregar essa inteligência coletiva. Então, aí só para situar um pouquinho, o professor Pierre Levy é um tunisiano, ele é um filósofo, e sociólogo também. Ele é formado em sociologia e filosofia, é mestre em história da ciência pela Universidade de Sorbonne, e ele é um pesquisador conhecido, respeitado, na área de cibernética, inteligência da internet e a sua relação com a sociedade. Seguindo, ele aborda essa questão da inteligência coletiva nos sentidos em que todo mundo possui inteligência, que não existe um ser humano desprovido de inteligência.
e que a inteligência não é aquilo somente que a gente estuda, aprende na escola, aprende na faculdade, lendo livro. Ele diz que a inteligência são todas as faculdades humanas constituídas, faculdades, não a universidade, mas são todas as nossas opções, tudo que a gente produz, tudo que a gente aprende, tudo que a gente compartilha durante a vida, né? As nossas experiências, nossas capacidades de perceber, lembrar, aprender, imaginar, etc. Então ele estrutura o estudo, o Pierre Levy, nessa questão, que a inteligência, todo ser humano é provido de inteligência. Não existe um ser humano que não tenha, né, inteligência. Todo ser humano é capaz de contribuir com a coletividade, no mínima percepção, na mínima visão de mundo da sua vida e da sua participação com a coletividade. Então, então são isso, né? A inteligência, ela é uma construção ao longo da vida, as experiências do ser humano. Que a inteligência coletiva é uma espécie de interação social, como se os seres humanos formassem uma democracia em tempo real, né? A cada interação, a cada participação, essa democracia, essa inteligência, ela vai se cruzando e se formando em tempo real, né? Que todos os indivíduos têm inteligência, né? Alguma experiência para somar com a inteligência coletiva, né? E vem a parte do cyberespaço, né? Ele usa esse termo do cyberespaço, que veio, né? Não só, mas ela tá aí para contribuir com a formação, né? dessa inteligência coletiva. Quando nós utilizamos esses aplicativos, né? Internet, chats, mídia, redes sociais, né? Demonstramos as nossas ideias, né? A gente coloca ali a demonstração da nossa convivência, da nossa percepção, a nossa inteligência, né? E ali nós somos confrontados e aí nós vamos formando essa capacidade de perceber, capacidade de interagir, né? E visualizar o que seria melhor do mundo, né? Em formação de democracia, né? Que é o nosso caso. A internet, então, em geral, ela contribui para que a inteligência coletiva seja interagida por um número maior de pessoas, né? Antigamente, as pessoas tinham barreiras geográficas, né? Isso não existia. Então, a internet o cyberespaço veio a contribuir, né, com a formação da inteligência coletiva. Não é que a internet, o cyberespaço, criou a inteligência coletiva, não é isso. Desde a formação da sociedade, dos seres humanos, né, desde o alfabeto, a língua, a inteligência coletiva ela já existia e o cyberespaço apenas potencializa aí, quebra as barreiras geográficas e potencializa na construção, né, da democracia. E também, né, repetindo, ela não acontece apenas no cyberespaço, o cyberespaço potencializa a inteligência, né? E que a construção da inteligência coletiva se torna mais efetiva, né? Ela consegue ir além dos limites da sociedade, os limites que a sociedade tinha antigamente, né? E os espaços cibernéticos, né? As redes sociais, ela se apresenta como um potencializador, né? As pessoas elas se sentem com mais tranquilidade de expor, né, a sua linguagem, a sua vivência, as suas emoções, e ao mesmo tempo, né, ela se sente também confortáveis em receber os apontamentos diversos, né? O ambiente virtual ele ajuda, né, nessa construção de ideia, de apontamento, crítica e argumento contrário,
né? Então, seria então a resposta ao questionamento: o que fazer com essas novas ferramentas, né? A internet e nada, não seria mais crível do que construir, né, a inteligência, propagar, né, dar mais valor, né, à inteligência coletiva, já que a gente tem aí hoje em dia essa ferramenta, né, que quebra barreiras, né? Então, voltando aí, que o autor fala que a inteligência ela não precisa ser criada, né, ela já existe. Os seres humanos naturalmente detêm inteligência coletiva, né? E que a inteligência ela não é biológica, né? A evolução da inteligência não é biológica. Os seres humanos já nasceram com essa inteligência coletiva, e o que evolui são os métodos e os meios, como por exemplo depois do cyberespaço, para a formação dessa inteligência coletiva, né? Olhando assim em exemplo, né, que antigamente o ser humano ele coordenava, vamos supor, com a sua inteligência, com a sua construção de ideias, ele coordenava uma tribo, né, nos antepassados. E hoje, com essa construção de ideia potencializada, né, pelo cyberespaço, um ser humano consegue controlar milhares de pessoas, né? Controlar no termo assim de controlar essa construção de ideais e também não só as ideias apenas daquele grupo, mas também de ser confrontado e formar essa inteligência, né, da melhor maneira possível. Então, a gente passa aí que as camadas de inteligência, né, ainda persistem desde a formação humana, como a escrita, o alfabeto, que eu já tinha falado, né? Isso não é substituído, isso é somado às novas maneiras de formação da inteligência, né? O ser humano nasce, ele detém, os antigos tinham tinham poucos meios de interagir, de fazer acontecer essa inteligência coletiva. Só que as novas, elas não substituem as antigas. Elas simplesmente potencializam esse crescimento da inteligência, né? Seguindo, então, o autor ele também fala que as memórias são infinitas, né? A memória que a gente diz é aquilo que antigamente a nossa cabeça estava presa nas nossas memórias. Hoje, com a internet, tudo que a gente pode buscar, a gente consegue alcançar. Então, as possibilidades atuais são enormes em relação ao aumento dos processos cognitivos. Então, a internet terminou com barreira geográfica. Então, a gente tem que tirar proveito, né, do aumento do processo cognitivo, já que a gente tem essa expansão, né, do processo cognitivo, e aumentar essa reflexão, né? A gente tem que estar ciente da forma que a gente comunica e estar ciente que a gente deve melhorar e formar essa inteligência coletiva, entendeu? Tem que ter essa percepção de que nós estamos formando inteligência coletiva a cada momento. Então a gente tem que se preocupar com isso, né? Toda hora nos algoritmos, né, a gente está formando inteligência coletiva, né? Como por exemplo, quando a gente compra um livro, né, a gente compra um livro pela internet, a gente comenta, né, tem um espaço de fazer comentário, e quando a gente faz essa compra, a gente está formando um algoritmo, e a gente está passando informação adiante sobre aquele livro, por alguma razão, ou pelo número de vendas, ou pelos nossos comentários, formando essa inteligência em relação a uma compra pela internet, né? E a gente está formando inteligência, está compartilhando esse tipo de interação, né? Outra forma dessa inteligência seria uma simples hashtag, né? A hashtag a gente consegue filtrar quando a gente delimita alguma coisa por hashtag.
um outro usuário da internet, ele pode, via hashtag, procurar várias informações ou várias fotos daquele mesmo tema. Então, quando a gente faz uma simples hashtag numa publicação, a gente está formando inteligência. A partir do momento que a gente expõe o nosso conteúdo, expõe a nossa visão de mundo e a gente está preparado também para receber as contraposições, os contra-argumentos, as ideias diversas e, de qualquer maneira, dessa forma simples, que a gente às vezes não percebe, a gente está criando essa inteligência coletiva, né? Seguindo aí, então, um centro, não há no mundo um centro monopolizador de toda a sabedoria, já que todos possuem sabedoria dentro de suas peculiaridades, aquilo que eu tinha falado. A sabedoria, ela não é monopolizada. Todos têm, dentro da sua possibilidade, sabedoria nas peculiaridades de cada um, né? É um conjunto de experiência vivida. O autor também já dizia que a inteligência não se limita ao que a pessoa estuda, mas é um conjunto, né, dessas informações. Então, seguindo, para não estender, eu vou passar a teoria do segundo professor, que é o Cass Sunstein, que por 27 anos, ele foi professor de Direito da Universidade de Chicago. E atualmente ele é professor da Universidade de Harvard. E no pequena explanação que eu vou falar sobre ele, eu vou me ater ao livro dele, intitulado de Infotopia ou Infotopia, que ele tenta diferenciar, nessa ideia de inteligência coletiva, saber aonde vai a sabedoria das multidões, fazer uma diferenciação de multidão para manada, isso em várias situações da sociedade, empresas, os governos, ou os próprios indivíduos, como eles podem aproveitar essa verdadeira revolução, que estamos vivendo, em termos de compartilhar e agregar informação. Ele disseca, alguns princípios clássicos de deliberação pela maioria e maneira de agregar informação em grandes grupos, como estatística, pesquisa. A boa parte da ênfase é posta sobre as influências informacionais e sociais que diminuem a eficiência dos mecanismos deliberativos clássicos, como que fazem que escolhamos soluções, raciocínios que reforçam nossa visão de mundo, como ele diz. Para o autor, para o Cass Sunstein, essas influências estão em ação mesmo quando se trata de esferas mais restritas, como, por exemplo, especialistas ou juízes da Suprema Corte, que é o que ele diz no livro. Um pensamento grupal, as informações que já são do conhecimento de todos, elas tendem a ter um peso muito maior do que outras, mesmo que essas de conhecimento geral não sejam evidentemente ou eficazmente mais corretas. Mas como elas estão em poder do maior grupo, elas tendem a superar aquela informação mais restrita, mesmo que essa informação mais restrita seja relevante e verdadeira. Então, ele dá esse enfoque aí a informação de conhecimento, maior, por mais pessoas. O Cass também, eu separei aqui uma parte que é muito interessante, que ele diz das consequências, dessas novas maneiras de articular o conhecimento coletivo, que ainda não são, elas não são bastante compreendidas, que traz em si a possibilidade do que existe de pior nos processos deliberativo grupal, a psicologia em massa, as amplificações, as polarizações, a polarização que é
de fato, eu acho que uma das piores aí um dos piores efeitos da né, do processo deliberativo grupal que pode acontecer, né, quando tem a polarização de ideias, né, sem que a inteligência coletiva seja de fato construída. E o que existe também, o que existe de melhor, né, nessa inteligência coletiva é a possibilidade de agregar informação, agregar conhecimento disperso, né, trazer aquilo para produzir a melhor democracia, ou então decisão de mercado, o que for. O Cassius tem, ele não limita, né, o estudo, ele fala que essa construção de ideias em grande massa, ela pode ser utilizada para o mercado financeiro, né, em partido político, na sociedade em geral, indivíduos, comércio, né? Inclusive ele tem um outro livro que fala bastante sobre isso, o Republic 2.0, que eu vou usar na minha dissertação, inclusive, que ele fala muito né, do consumidor, né, dessa influência da inteligência para o consumidor, né, o tempo que a gente fica na tela do celular ou dos dispositivos, que é muito interessante, né, que visa basicamente para o consumo, né, mas nesse livro aqui ele usa mais esse método em geral, entende? Então, esses grupos podem estar certos, porém, não é uma certeza absoluta, né? O que a grande maioria às vezes um grupo que tem uma informação, essa informação pode até, ela não precisa estar correta, mas se uma grande quantidade de pessoas detém aquela informação, ela passa a ter uma relevância. E isso tem implicação na sociedade, na construção da democracia. E tem esse exemplo, um exemplo que eu achei muito interessante, que ele traz a sabedoria de multidão, né, que se impõe diante de especialistas, né? Essa sabedoria de multidão e um jogo de xadrez que aconteceu em 1999, que um grande campeão, né, o Garry Kasparov, ele concordou em fazer uma partida de xadrez contra o mundo inteiro. Né, ele foi pela internet e as decisões da equipe mundial eram resultado da maioria ou pluralidade de votos. Então a equipe mundial ela tinha essa construção de votos. 4 jovens especialistas foram convidados a sugerir movimentos possíveis, mas o mundo tinha direito de fazer o que quisesse. E para promover o pensamento, né, prolongado, os movimentos foram desacelerados para permitir o movimento a cada 2 dias. Antes do jogo começar, era amplamente esperado que o Kasparov ganhasse facilmente, porque era um dos maiores, né, jogadores de xadrez. Como poderia a visão da maioria ou pluralidade dos jogadores do mundo, que não está perto do nível de Kasparov, esperar competir com o campeão do mundo, né? Mas o jogo acabou por ser excepcionalmente parelho. Depois de 4 cansativos meses, o Kasparov acabou prevalecendo. Então ele ganhou, porém ele reconheceu que nunca tinha se esforçado tanto em qualquer jogo em toda a sua vida. Ele declarou que esse foi o maior jogo na história do xadrez, esse jogo que ele enfrentou o resto do mundo, né? Nesse exemplo de sabedoria de multidão. Um segundo exemplo seria quando as pessoas elas querem consultar a internet, ou blog, ou qualquer outra coisa, por indicação de novos filmes que estão sendo lançados. Para saber se um filme é bom, é útil consultar o julgamento do avaliador do jornal local, vamos supor, aquele especialista em filmes. Ele vai dar uma opinião sobre o filme. Especialmente se o avaliador é alguém cuja opinião você conhece e confia, né?
aquela intenção da gente sempre procurar alguém que compartilha da nossa opinião. Só que, na verdade, tem várias revistas e jornais que referem não apenas em relação do seu próprio crítico, mas também ao julgamento agregado de numerosos críticos, mostrando uma clara consciência do valor da opinião média de muitas pessoas. Então, você pode buscar a opinião de um grande crítico ou fazer uma pesquisa. Hoje tem muito na internet pesquisas, né? Os influenciadores digitais utilizam, né, das redes sociais para lançar pesquisas, opiniões de um conjunto de pessoas, né? Que isso pode gerar um entendimento melhor daquilo que se busca, né? Um esclarecimento. Então é isso, né? Tem mais algumas situações aqui do Cast Sustain, mas eu não queria me alongar muito, já são mais de 25 minutos e eu vou agradecer aqui o professor André Rubião pela excelente, né, condução aí da disciplina de democracia. Eu gosto muito, me sinto super engajado, né, nessa questão da formação da sociedade, eu vou falar isso na minha dissertação. Eu acho muito interessante essa parte de sociologia, né, que a gente traz aqui para o direito. Também essa parte aí de filosofia, né, claro, não deixa de ser. E eu queria agradecer, e qualquer coisa eu estou aberto aqui a poder debater, né, com os colegas e com o professor. Muito obrigado. Tchau.